caso, então. Isso. Legal. Em, em 1977, houve o caso da Ilha dos Caranguejos. Foi durante a Operação Prato, né, o fenômeno chupa-chupa, lá na região norte do nosso país. E alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesse caso da Ilha dos Caranguejos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estive em 1999 lá pesquisando, inclusive conversei com uma das vítimas, porque assim, só apenas uma pessoa que faleceu, que foi o José. O José ele veio a falecer, mas o Apolinário, o Firmino, o Aureliano, eles ficaram vivos, né? Alguns com queimaduras, que as marcas nos seus corpos persistem até os dias de hoje, se eles estiverem vivos ainda, né? Porque na época que eu estive lá com eles, eu ainda bati fotografias e a marca da queimadura estava bem evidenciada. Então, o que aconteceu? A Ilha dos Caranguejos é uma ilha lá no Maranhão, onde geralmente o pessoal pega madeira. Então, vai as embarcações para lá, geralmente com 3, 4 pessoas, eles cortam a madeira, passam o dia lá, e no dia seguinte, depois que o barco já está carregado de madeira, eles vêm embora para São Luís, ali para o porto, né, para depois dar destinação a essa madeira, essa lenha que eles coletaram na Ilha dos Caranguejos. E a Ilha dos Caranguejos, porque tem muito caranguejo, tem lama, né? É uma ilha meio pantanosa. E existem várias histórias lá de avistamento de luzes, assombração. Então é uma ilha meio maldita, assim, porque tem muitas histórias. Quando eu estive lá, eu peguei vários casos de pessoas ali que já tinham visto ou que tinham passado por alguma experiência não muito boa nessa ilha de avistamento de luz, de assombração, escutar barulho, esse tipo de coisa. E esses pescadores, o José Correia, mais o Aurelino, mais o Firmino e o outro... Deixa eu achar aqui o nome deles. O Apolinário e mais o Apolinário, eles então já tinham pego a madeira, aquela coisa toda, e resolveram dormir, né? Fizeram um rango ali e tal, resolveram dormir um pouco nas redes para quando chegasse um certo horário à noite, a maré ela mudava e começava a encher e aí dava para eles já saírem. Era um procedimento padrão que eles já tinham ali na Ilha dos Caranguejos, que eles sabiam que em um certo momento a maré subia, então aí dava para você sair sem ter problema de atolar ali a embarcação, alguma coisa desse tipo. Isso acontecia de madrugada. Só que o que aconteceu? Em vez deles acordarem no horário que sempre acontecia isso, que eles já estavam acostumados, eles só foram acordar por volta das 5 horas da manhã. Ou seja, passou muito tempo, em vez de acordar na madrugada, já tinha amanhecido. E aí, uma coisa que eles notaram é que o José estava morto na rede, estava geladinho, morto, mas ele não tinha nenhum tipo de queimadura. O Apolinário e o Firmino, se não me falha a memória, um dos dois lá, um tinha dormido na rede atrás do barco e o outro na frente do barco. E eles, quando acordaram, estavam invertidos. Só que um estava com muitas queimaduras, então não estava gemendo muito e não sabia o que tinha acontecido, não lembrava. E um deles, que ainda estava um pouco são e balbuciando, ficavam falando fogo, fogo, fogo. Então, assim, alguma luz, né, um fogo, que geralmente eles falam lá que essas luzes é um fogo, o fogo corredor, o fogo. E aí ele ficou falando, balbuciando, meio fora do ar, assim, essa coisa que tinha um fogo ali. E um deles, que estava melhor, assim, não sofreu queimadura nenhuma, foi a salvação da lavoura. Ou seja, ele sozinho teve que conduzir o barco, esperar, né, a maré subir mais um pouco, tudo, depois conduzir o barco até
São Luís foi bem difícil, porque geralmente você precisa de outras pessoas no barco para cada uma estar fazendo uma certa função. Não é um barco pequeno, era o barco Maria Rosa naquela época. E aí o que aconteceu com o desfecho? Chegaram em São Luís, uma pessoa morta, ninguém sabia o que tinha acontecido, um bloqueio tremendo mental na vida deles, mas foi durante aquela famigerada Operação Prato, onde os OVNIs invadiram ali o Maranhão, o Pará, Amazonas. E aí, posteriormente, alguns pesquisadores brasileiros se interessaram, a própria Força Aérea também foi investigar esse fato, e alguns pesquisadores americanos, o Bob Pratt, ele teve lá nessa região, e no barco, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês. E quando ele esteve lá, ele também falou com as testemunhas, ele foi até a Ilha dos Caranguejos, foi até o barco para dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa queimado, não tinha evidências nenhuma de queimado. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, morte na Ilha do Caranguejo, né? Deixa eu achar uma foto aqui. Aqui está o Bob Pratt, no barco Maria Rosa, ele andando no pântano aí. Eu também fui nesse lugar naquela época e entrevistei esse daqui, ó, esse cidadão aqui. Eu, inclusive, cheguei a tirar uma foto com ele. Ele tinha a marca ainda, a queimadura, embaixo do braço. Esse aqui é o outro também, é o pescador Firmino, que ficou bem debilitado, né? Chegou a ter até um desmaio, né? Praticamente ficou desacordado uns dias, e bastante queimadura no corpo também. E posteriormente, o que eles fizeram? Fizeram hipnose regressiva para tentar tirar o bloqueio e tentar fazer esses 3 que sobreviveram do barco Maria Rosa, se eles lembravam o que tinha acontecido. Porque a única coisa que tinha para associar ao fenômeno OVNI na região, né, era que um deles balbuciava o fogo. Então ele viu alguma coisa. Como eles trocaram de rede também, porque o que estava na frente foi parar atrás, o de trás foi parar na frente. Isso aí eles também não lembram, não sabem o que aconteceu. E também não sabe o que aconteceu com o José, que morreu, não tinha queimadura nenhuma. Se fosse um raio, por exemplo, na época, eles aventaram a hipótese de raio, o raio teria pegado em todos ali, todos teriam queimadura. E um deles não tinha queimadura nenhuma, né? E principalmente esse que morreu. E o que morreu, provavelmente morreu pelos laudos lá, que teria sido um infarto, né? Alguma coisa, alguma situação bem traumática que ele passou, alguma coisa que ele viu, sei lá, e aí ele se assustou bastante e teve um infarto do miocárdio fulminante ali, acabou vindo a óbito. E esse não foi o único caso que aconteceu na Ilha dos Caranguejos. Existe um caso que aconteceu, se não me falha a memória, em 1986, onde novamente uma pessoa morreu também em circunstâncias misteriosas, e alguns dos barqueiros sofreram queimaduras também nessa ilha. Então, se algum dia alguém me oferecer um emprego para mim ir lá pegar madeira, eu não vou, entendeu? Porque o negócio lá é complicado, né? As pessoas até quando vão para lá, né, porque continuam tirando madeira, tudo, eles ficam meio ressabiados, né? Não é qualquer um que aceita uma missão dessa de fazer isso lá na ilha, porque a ilha já tem uma fama, né, de ser uma ilha assombrada, uma ilha que aparece essas luzes, sons misteriosos. Às vezes começa a escutar barulho de madeira caindo, umas barulhadas doidas, não está ventando, não está acontecendo nada, e ninguém consegue explicar o que de fato, o que é esse mistério lá da Ilha dos Caranguejos. É um verdadeiro filme de terror lá, se você... Verdade, verdade. E aí, mesmo fazendo a hipnose, né, esses
esses 3 camaradas que ficaram vivos do incidente de 1977, o hipnólogo doutor Silvio Lago, que era um carioca, ele não conseguiu tirar os bloqueios. E foi uma coisa bem estranha, né? Porque não conseguiram se lembrar de jeito nenhum o que aconteceu naquela terrível noite onde o José Correia veio a falecer, né? E o que explica tudo isso é que estava naquela onda, estava iniciando a onda do chupa-chupa, né? Depois foi várias pessoas atacadas em várias partes ali do Maranhão, cidades, né, do Pará, Ananindeua, Colares, né, Umbituba, vários lugares lá sendo atacados, e finalmente o fenômeno depois migrou lá para o Amazonas,